Bem-vindo, mortal. Eu sou aquela que narra histórias para embalar seu repouso. Agora relaxe e me deixe conduzi-lo até o adormecer. O relato que mudou minha vida. Boa noite. Meu nome. Eu prefiro não dizer. Emily, peço que leia isso com atenção, porque até hoje eu não consegui entender o que aconteceu comigo naquela noite. E talvez, só talvez, alguém que assistir ao vídeo consiga explicar o que eu não consigo até hoje. Tudo começou quando eu tinha acabado de me mudar sozinho para um pequeno apartamento no interior de Minas. Era um lugar simples, antigo, mas barato. Aquele tipo de prédio onde qualquer passo no corredor parece ecoar por quilômetros. Eu estava feliz por finalmente ter independência, até que as coisas começaram a acontecer. A primeira vez que notei algo estranho foi numa madrugada de quinta-feira. Eu estava tentando dormir quando ouvi alguém arranhando a parede atrás da minha cama. Não eram batidas, não eram passos. Era exatamente isso. Arranhões. Lentamente, como se algo tentasse cavar a parede. Achei que fosse um animal, mas quando coloquei o ouvido perto da parede, ouvi uma respiração do outro lado. Baixa, lenta, pesada. Eu congelei. No dia seguinte, perguntei ao síndico se havia outro apartamento colado ao meu quarto. Ele disse que não. Aquele lado do prédio estava vazio havia 3 anos. Eu juro que tentei não pensar nisso. Juro. Mas na noite seguinte, tudo voltou. Era exatamente 3 da manhã quando acordei com o som da porta do meu quarto rangendo. Devagar, muito devagar. Como se alguém estivesse abrindo só um palmo, o suficiente para espiar. Mas o pior é que eu tranco a porta toda noite. E quando olhei, ela estava entreaberta. Não ouvi passos. Não ouvi nada. Só aquela respiração pesada, vinda do corredor. Levantei com o coração disparado, peguei o celular e liguei a lanterna. A luz cortou a escuridão do quarto e iluminou parte do corredor. Nada ali. Mas quando apontei para baixo, vi. Logo na saída do quarto, na beirada da porta, havia um rastro, como se algo molhado tivesse sido arrastado pelo chão. A marca seguia por todo o corredor até desaparecer na sala. Eu deveria ter fugido. Mas fiz o que qualquer pessoa assustada faz. Fiquei parado, tentando convencer a mim mesmo de que era só minha imaginação. Não era. Na noite seguinte, decidi deixar o celular gravando enquanto dormia. Na manhã seguinte, demorei 10 minutos para ter coragem de apertar o play. A gravação começou normal. Silêncio. Minha respiração. Mas por volta das 3h11, ouvi passos dentro do meu quarto. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse descalço. E então, ouvi a minha própria voz. Mas eu estava dormindo. A voz dizia, murmurando: "Eu sei que você acordou. Estou aqui." Senti um frio tão forte no peito que minha visão escureceu. Pausei o áudio imediatamente. Até hoje não tive coragem de ouvir o resto. Desde aquela noite não durmo mais com a luz apagada. As arranhaduras continuam, sempre por volta das 3 da manhã. A respiração também. E às vezes eu ouço sussurros chamando meu nome, mesmo que eu nunca tenha dito meu nome desde que me mudei. Há 2 semanas eu decidi ir embora do apartamento, mas antes disso, fiz algo que me arrependo profundamente. Deixei uma câmera gravando na sala enquanto passava a última noite ali. Quando fui ver o vídeo, meu coração travou. Às 3h11, a câmera tremeu levemente, como se algo tivesse passado rápido demais na frente dela. E então, por menos de 1 segundo, a lente captou uma figura agachada atrás do sofá. Eu pausei, revi, ampliei. Era uma figura humana, mas deformada, como se os ossos fossem tortos demais.
A cabeça estava inclinada para o lado e no vídeo dá para perceber que ela sorri quando a câmera treme. Na última noite em que dormi lá, acordei com alguém sentado na beirada da minha cama. Eu não vi quem era, mas senti o colchão afundar e ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido. Volte sempre. Eu ainda não terminei com você. Mudei de cidade, mudei de estado. Mas às vezes, às 3 da manhã, ainda acordo com a sensação do colchão afundando. E agora, Emily, eu só quero saber uma coisa. Você acha que algo assim pode seguir uma pessoa mesmo depois que ela foge? Porque enquanto escrevo isso, acabei de ouvir 3 arranhões bem atrás da minha parede. Emily, eu preciso continuar antes que aquilo volte. Achei que, ao mudar de cidade, essas coisas iam parar, que eu ia finalmente conseguir dormir sem acordar no meio da madrugada com aquela sensação de estar sendo observado. Mas já faz 2 meses que estou vivendo nesse novo apartamento. E ontem, pela primeira vez desde a mudança, aconteceu de novo. Eu estava deitado tentando dormir quando ouvi um barulho seco vindo da cozinha, como se alguém tivesse batido a mão na geladeira, ou como se tivesse se apoiado nela. Meu corpo travou. O apartamento inteiro ficou tão silencioso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo dentro dos ouvidos. Olhei para o relógio na mesa ao lado da cama, 3 horas e 11 minutos. Sempre 3 horas e 11 minutos. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que era só o vento, algum objeto caindo, qualquer coisa que não envolvesse aquilo. Mas então veio de novo. Um segundo impacto, mais forte, como se algo estivesse irritado, impaciente. Levantei devagar, como quem teme que um único movimento brusco possa chamar atenção. Peguei o celular novamente. A lanterna era a única arma que eu tinha. Dormi com a porta do quarto trancada. Eu faço isso todas as noites desde que saí de Minas. Então, para eu ouvir algo dentro da cozinha, a coisa teria que ter entrado, antes de eu trancar. Quando aproximei a mão da maçaneta, meu corpo inteiro começou a formigar. Era como se meu instinto estivesse implorando para eu voltar para a cama e fingir que nada estava acontecendo. Mas eu abri a porta. A luz fraca do poste lá fora entrava pelas frestas da cortina, iluminando a sala com um brilho meio alaranjado. Estava tudo quieto, tudo no lugar. Até eu notar o detalhe mais absurdo. A porta da geladeira estava entreaberta, só um pouco. Da mesma forma que a porta do meu quarto ficava lá no antigo apartamento. E bem no centro da geladeira havia uma marca de mão. Cinza, úmida, os dedos longos demais para serem humanos. Fechei a porta da geladeira empurrando com o pé. Eu não queria tocar naquilo. Mas quando comecei a recuar, ouvi o som. Um som que eu nunca vou esquecer. Era como uma respiração tentando imitar a minha. Do mesmo jeito que a voz na gravação imitava a minha própria voz. A mesma cadência. A mesma tentativa de parecer humana, mas tinha algo errado. Algo grotesco escondido naquela imitação. A respiração vinha debaixo da mesa. Eu não tive coragem de abaixar para olhar. Saí correndo para o quarto, tranquei a porta e encostei uma cadeira por precaução. Fiquei acordado até amanhecer, sentado na cama, encarando a porta como se ela pudesse saltar para cima de mim a qualquer momento. Pensei seriamente em abandonar tudo de novo, mas dessa vez, acho que não adianta. E vou te explicar por quê. Hoje de manhã, quando o sol já estava alto, ouvi um leve barulho vindo da porta de entrada, como se alguém tivesse deslizado algo por baixo dela. Fui até lá, com a mão tremendo, e vi um envelope bem fino, desses amarelados, sem remetente. Dentro havia apenas uma fotografia. Minha fotografia. Dormindo na cama, no apartamento novo. A foto era de ontem, e no canto da imagem, quase fora do enquadro, dava para ver
Uma mão. Aquela mão. A mesma que vi marcada na geladeira. Essa coisa esteve no meu quarto, Emily. Do lado da minha cama, me observando enquanto eu dormia. De novo. E o pior ainda estava atrás da foto. Escrito com uma letra fina, irregular, quase infantil. Não adianta mudar, eu vou junto. Joguei a foto no chão e comecei a chorar. Não sei explicar o desespero que senti. Não é só medo. É a certeza de que não importa onde eu vá. Essa coisa está sempre um passo atrás. Sempre à espreita. Sempre às 3 da manhã. E eu tô contando tudo isso agora porque acabou de acontecer algo que me deixou completamente paralisado. Enquanto escrevo, ouvi alguém bater na porta do meu quarto. 3 batidas, lentas, pesadas. Eu moro sozinho. A porta está trancada. E Emily, eu acho que ele entrou no apartamento antes de eu chegar. A mesma sensação daquela noite em Minas tomou conta de mim. O cheiro também voltou. Aquele cheiro úmido, metálico, que eu só sentia quando a criatura estava perto. As batidas pararam, mas agora estou ouvindo outra coisa. Uma respiração. Do outro lado da porta. Ela está tentando imitar a minha de novo. E o pior de tudo, é que sob a porta começou a aparecer uma sombra. Uma sombra agachada, como se estivesse tentando olhar por baixo da fresta. Eu não sei quanto tempo ainda tenho antes dela tentar entrar. A cadeira já está começando a deslizar sozinha com o peso da porta sendo pressionada. Eu não tenho mais para onde fugir. Eu não tenho mais como escapar. E se isso realmente estiver ligado a mim, se realmente me seguiu até aqui, então talvez essa mensagem seja a última coisa que eu consiga enviar. Emily, se você estiver lendo isso, por favor, não diga meu nome em voz alta. Ele sabe reconhecer quando alguém fala de mim. E ele vem. Sempre vem. Emily, eu estou escrevendo isso com a mão tremendo. Eu tentei esperar amanhecer antes de continuar, mas algo aconteceu agora há pouco e eu preciso registrar antes que minha memória tente apagar. Do jeito que faz quando algo é traumático demais. Depois que enviei a última parte do relato, fiquei horas sentado na cama, com as costas coladas na parede e o celular apontado para a porta do quarto. A sombra embaixo da porta continuava lá, imóvel, como se a criatura estivesse assistindo, observando minha hesitação, saboreando o medo. E então, às 3h29, eu lembro porque fiquei encarando o relógio o tempo inteiro. A sombra desapareceu. Simplesmente sumiu. Fiquei ali sem saber se isso era bom ou se significava algo muito pior. O silêncio voltou. Um silêncio tão pesado que parecia que o próprio ar tinha parado de se mover. Depois de um tempo que eu não consegui medir, ouvi outro barulho. Mas dessa vez, não vinha da porta. Vinha de dentro do quarto. Isso foi pior do que qualquer batida, qualquer respiração atrás da porta. Porque eu percebi, naquele exato momento, que ele já tinha entrado. Foi como sentir que o ar mudou. Uma pressão estranha, um frio que não vinha da janela. Era um frio que parecia surgir dentro de mim. Meu corpo inteiro arrepiou ao mesmo tempo. Aos poucos, a sensação se transformou em algo mais. Quase como se alguém estivesse me observando de muito perto, tão perto que eu podia sentir a presença pressionando meu ombro. Eu não queria olhar. Eu sabia que, se olhasse para o lado, veria alguma coisa que minha mente não teria estrutura para entender. E então, veio o sussurro, aquele mesmo tom arrastado, aquela tentativa horrível de imitar a minha própria voz. Só que dessa vez estava atrás de mim, tão próximo que parecia roçar meu pescoço. Você mudou, mas eu não. Eu não consigo explicar a sensação. Não é como se alguém tivesse me tocado. É pior. É como se algo tivesse passado por dentro de mim, como se minha espinha tivesse sido puxada para trás por dedos invisíveis.
Eu me joguei para frente, caí da cama e bati o ombro na quina. Quando tentei levantar, o quarto inteiro pareceu ficar mais escuro, como se a luz do poste lá fora tivesse sido engolida por alguma coisa. E foi aí que eu vi. No canto do quarto, perto do guarda-roupa, havia uma figura agachada. Ela não estava olhando diretamente para mim. Ainda. Estava de costas, com o corpo torto, como se os ossos tivessem sido dobrados ao contrário. A respiração vinha de lá, fortíssima, molhada. Eu não sei como descrevê-la sem parecer louco, mas parecia que a criatura estava crescendo, como se algo empurrasse contra a pele dela por dentro tentando sair. Aos poucos, muito lentamente, ela começou a virar a cabeça. Emily, eu juro, a cabeça rodou quase por completo antes do corpo se mover. E quando o rosto dela ficou visível, não tinha olhos, só 2 buracos escuros e fundos, como se tivessem sido queimados. E a boca, larga demais, como se tivesse sido rasgada até as bochechas. E dentro da boca havia dentes que não pareciam humanos. Eram longos, finos, tortos, como pregos enferrujados. E então ela sorriu, devagar, como se reconhecesse que finalmente tinha me encontrado. Eu tentei correr para fora do quarto, mas quando toquei na maçaneta, ela estava quente, quente como metal deixado no fogo. Puxei a mão na hora e ouvi aquela coisa se levantando atrás de mim, os ossos estalando, como madeira quebrando. E então ela falou de novo. Eu te achei, mais uma vez. Essa parte eu não queria escrever, mas preciso, porque talvez isso ajude alguém a entender o que está acontecendo. Quando abri a porta do quarto na força do desespero, tropecei e caí no corredor. Mas antes da porta bater atrás de mim, eu olhei para dentro, só por um segundo. A criatura estava de pé, totalmente ereta. E Emily, quando ela se aproximou da luz que vinha da janela, vi claramente, era a minha sombra, só que torta, deformada, viva. Corri para fora do apartamento, desci as escadas descalço, saí para a rua e fiquei ali até o sol nascer. Um vizinho me viu tremendo e perguntou se eu estava bem. Eu não tive coragem de voltar lá dentro para pegar nada. E agora, enquanto escrevo do lado de fora, sentado perto da entrada do prédio, ainda sinto algo observando. Não dentro do apartamento, não no corredor, atrás de mim, na rua, como se estivesse me seguindo, passo por passo. A verdade é que eu acho que nunca saí sozinho do apartamento. Acho que aquilo veio comigo. E Emily, eu sei que você vai ler isso em voz alta no canal. Se fizer isso, não olhe para trás enquanto narra. E não apague nenhuma luz. Ele gosta do escuro. Antes de continuarmos para o próximo relato sombrio, ajude o canal a crescer. Curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva no canal. Obrigado a todos. Vamos continuar. Emily, eu nunca imaginei que escreveria algo assim, mas preciso tirar isso de dentro de mim antes que eu enlouqueça. O que eu vou contar aconteceu há 3 meses. E até hoje meu corpo treme quando lembro. Eu tinha acabado de receber um móvel antigo que pertencia à minha avó. Uma cômoda pesada, escura, do tipo que parece carregar histórias demais. Ela pediu que aquilo fosse entregue a mim após sua morte, insistindo que era importante. Eu não entendi o motivo na época, mas aceitei. Na primeira noite em que o móvel chegou, algo estranho aconteceu. Enquanto eu limpava as gavetas, notei que uma delas parecia mais curta do que deveria. Bati no fundo e ouvi um som oco. Puxei a madeira com força e um compartimento secreto se abriu, revelando um envelope amarelado, amarrado com um barbante fino. Quando virei o envelope, meu coração simplesmente gelou. Era a minha caligrafia, meu nome, meu endereço antigo e uma data. 1993. 4 anos antes de eu nascer. Eu fiquei paralisado.
Minha mente tentava achar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O envelope tinha o mesmo jeito que eu escrevo, a mesma pressão do traço, a mesma curva nas letras, mas era impossível. Depois de longos minutos, sentei no chão e abri a carta. O papel estava desgastado, mas a escrita era clara. Você vai sentir que não deve ler, mas já é tarde. Naquele momento, a luz da sala piscou. E eu juro que ouvi, lá no corredor, o som de algo arranhando a parede. Era o começo. No dia 14 de julho você encontrará isto. Você vai estar sozinho. E ao abrir a carta, 3 coisas irão começar a acontecer. Eu parei de ler na mesma hora. 14 de julho. Era exatamente aquele dia. Meu corpo inteiro se arrepiou. Voltei à carta com as mãos tremendo. Primeiro, você vai ouvir batidas na sua porta, mas ninguém estará lá. Antes que eu terminasse de ler, toque, toque, toque. Meu sangue pareceu sumir das veias. Eu travei. Tentei pensar se deixei algum vizinho sabendo que eu receberia o móvel, mas não fazia sentido. A hora? O silêncio? Meu coração batia no meu pescoço. Levantei devagar e fui até a porta. Abri. Ninguém. Nenhum passo no corredor, nenhuma porta fechando, nada. Fechei a porta rapidamente e voltei para a carta. Segundo, você vai sentir o cheiro. Ele sempre aparece antes de se revelar. Quase como se o universo respondesse ao texto, um odor forte de madeira molhada invadiu a sala. Não era normal. Não vinha da cômoda. Não vinha da rua. Era como um cheiro de floresta depois da chuva, misturado com algo metálico. Eu tampei o nariz e continuei lendo. Terceiro, você vai perceber que não está lendo pela primeira vez. Aquela frase me fez soltar a carta. Eu tive a sensação imediata e insuportável de déjà vu. Como se eu já tivesse segurado aquele papel antes. Como se eu já esperasse cada palavra. Como se eu soubesse, lá no fundo, que aquilo não era novo. Eu tentei racionalizar. Tentei respirar fundo. Tentei pensar que estava exagerando. Mas então, a carta terminou com algo que destruiu qualquer possibilidade de calma. E quando terminar de ler, ele vai sair do lugar onde ficou esperando. O cheiro piorou. As luzes piscaram de novo. E atrás de mim, o som da gaveta da cômoda se abriu sozinha. Eu virei devagar, sentindo meu corpo protestar como se ele mesmo não quisesse olhar. A gaveta estava aberta, muito aberta. Aberta até um ponto que eu nem sabia que era possível puxar. E dentro dela havia uma sombra, não uma sombra normal. Ela parecia se mover, respirar, expandir. Era como se algo estivesse dobrado dentro do móvel há muito tempo, esperando. A carta caiu da minha mão e escorregou pelo chão. Quando ela parou de deslizar, notei que no verso havia mais uma frase, escrita tão suave que eu não tinha visto antes. Não permita que ele diga seu nome. No mesmo instante, a sombra começou a se erguer da gaveta. Devagar, esfumaçada, alta demais para ser humana. E então, ela falou. Uma voz baixa, arranhada, grave, quase como se viesse de dentro das paredes. Eu estava esperando. Você... Meu nome começou a se formar na boca dela. A primeira sílaba saiu. Eu corri, abri a porta de casa e desci as escadas sem pensar, tropeçando nos degraus, sentindo a sombra se arrastar atrás de mim. Quando cheguei na rua, ainda era noite. O vento parecia empurrar minhas costas, como se quisesse me afastar dali. No dia seguinte, voltei acompanhado. A cômoda ainda estava lá, mas a gaveta estava fechada e a carta sumiu. Emily, eu sei que isso parece impossível, mas eu tenho certeza do que vi, do que ouvi, do que me chamou. E o pior, toda noite, exatamente às 23h14, alguém bate na minha porta. Toque, toque, toque. E quando eu olho pelo olho mágico, não vejo ninguém, mas sinto o cheiro. Se você quiser, posso continuar essa história. Como começou tudo. O que descobri depois e porque acredito que a carta ainda vai voltar.
Emily, eu queria dizer que as coisas melhoraram depois daquela noite. Queria dizer que correr para fora do apartamento resolveu, mas seria mentira. Desde que encontrei aquela carta, ou desde que ela me encontrou, porque é assim que eu tenho sentido, algo parece me acompanhar onde quer que eu vá. Não é constante, não é o tempo todo, mas aparece nos horários certos, nos momentos certos, como se estivesse calculando cada passo que dou. E a primeira coisa que sempre chega é o cheiro. Aquele cheiro úmido, metálico, que mistura terra molhada com ferrugem. No começo, eu achava que era imaginação. Até a primeira vez em que acordei com ele no meu quarto novo, a centenas de quilômetros de distância da cômoda. Mas deixa eu explicar como tudo continuou depois daquela noite. Porque foi ali que o real pesadelo começou. 3 dias depois de fugir do apartamento, eu estava hospedado na casa de um primo. Ele tinha saído cedo para trabalhar e eu estava sozinho. Por volta das 11 da manhã, horário normal, sol forte, nada de clima de terror, o cheiro começou. Do nada. Veio do corredor, se arrastando pelo ar como se tivesse vida própria. Eu fiquei paralisado. Não era possível. Aquilo não podia ter me seguido. Eu corri e abri todas as portas, janelas, joguei desinfetante, acendi incenso e o cheiro só sumiu depois de alguns minutos. Como se tivesse ido embora porque quis. Mas o pior não foi isso. Quando fui ao corredor ver se havia alguma infiltração, alguma coisa que explicasse, notei uma série de manchas escuras no chão. Elas iam da porta do quarto onde eu estava até a porta da rua. Marcas de algo molhado sendo arrastado. Pareciam pés, mas eram tortos, errados, assimétricos. Meu primo chegou e achou que era brincadeira minha. Eu não insisti. Como eu explicaria? Na madrugada seguinte recebi uma ligação. Número desconhecido, toque curto. Aquela vibração que parece gelar o peito. Eu atendi porque pensei que fosse meu primo avisando que se atrasaria para voltar para casa. Mas ninguém respondeu. Só ouvi uma respiração lenta, fundo, pesada. Eu ia desligar até ouvir 3 palavras, sussurradas, do mesmo jeito em que aquela coisa havia falado comigo quando saiu da gaveta. Você? Não. Terminou. A ligação caiu na hora. Eu tentei retornar, mas o número simplesmente não existia. 2 dias depois, enquanto eu tentava organizar meus pensamentos, recebi uma mensagem do síndico do prédio onde morei. Ele dizia que, durante a limpeza do apartamento após a minha mudança, encontraram um envelope antigo embaixo da cômoda. Emily. Era o mesmo envelope, o mesmo papel desgastado, a mesma caligrafia que parecia minha, a mesma data impossível. E o síndico perguntou: "Deseja que eu deixe na portaria para o senhor pegar?" Eu apaguei a mensagem, não respondi. Mas 5 minutos depois, alguém bateu na porta da casa do meu primo. Toque, toque, toque. 3 batidas, sempre 3. E quando abri o olho mágico, não tinha ninguém. Mas no chão, dobrado com perfeição, estava o envelope. O mesmo envelope que eu tinha visto ser guardado pelo síndico horas antes, a quilômetros dali. A carta me seguiu, e eu ainda nem abri desta vez. Eu sabia que algo pior ia acontecer. Eu sentia. Naquela noite fui dormir cedo, tentando ignorar o envelope em cima da mesa, tentando ignorar a ideia de que aquela coisa estava por perto. Por volta das 3h14, acordei com o colchão afundando do meu lado. Exatamente como no primeiro relato que te enviei. Aquele peso lento, cuidadoso, como se algo se sentasse com calma, observando. Eu não tive coragem de abrir os olhos, só fiquei ali, respirando rápido, enquanto algo quente aproximava a boca do meu ouvido. E então a voz, baixa, arranhada, disse: "Você ainda precisa ler o resto." Eu virei rapidamente e acendi a luz. Emily, o envelope estava aberto. Eu juro pela minha vida que não fui eu.
Dentro dele havia uma nova folha, escrita com a mesma caligrafia impossível. Só tinha uma frase: na próxima vez que eu disser seu nome, não vai ter como fugir. Eu tremi tanto que deixei o papel cair no chão. E foi então que percebi outra coisa. A cômoda, a maldita cômoda da minha avó, estava no canto do quarto. Eu sei que parece loucura. Eu sei que é impossível transportar um móvel enorme sem ninguém ouvir ou ver. Eu sei disso. Mas ela estava lá, com a gaveta ligeiramente aberta, como se estivesse sorrindo. Emily, eu sinto que isso não é mais apenas um encontro com algo sobrenatural. Parece uma perseguição, como se eu tivesse aberto um ciclo que não consigo fechar. E tudo aponta para uma única direção. A carta não quer ser lida, ela quer ser respondida. Emily, vou ser direto. Eu não queria continuar esse relato, não queria abrir essa última parte. Mas algo me diz que, se eu parar por aqui, vai ser pior. Depois da noite em que a cômoda apareceu no quarto, eu simplesmente fugi. Peguei minhas roupas, minhas coisas, abandonei tudo o que não coube na mochila e fui para um hotel barato na cidade vizinha. Eu só queria ficar longe, sumir, respirar. Mas, como você sabe, não dá para fugir do que sabe meu nome. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Sentido o bastante para me deixar ainda mais apavorado. Minha mãe sempre me contou que a cômoda pertencia à minha avó paterna. Mas meu pai evitava falar dela. Dizia que ela mexia com coisas que não devia. Eu nunca levei isso a sério. Histórias antigas, superstições bobas de família. Até que, no hotel, decidi procurar documentos antigos, guardados na minha mala. Papéis que peguei na mudança e nem lembrava. E ali estava. Um caderno velho com páginas amareladas assinado pela minha avó. Não sei por que eu não tinha visto aquilo antes. Quando abri, a primeira frase me tirou o ar. Se você está lendo isso, é porque vocês continuaram usando a cômoda. Emily. Ela descrevia exatamente os mesmos fenômenos que eu vivi. Os arranhões, a respiração, o peso no colchão, as marcas no chão, o cheiro metálico. E então, na metade do caderno, ela escreveu: ele aparece quando alguém lê a carta. Não é um espírito, não é um morto, é algo que foi chamado. E uma vez chamado, segue a família. Naquela hora, eu senti minhas mãos gelarem. A carta. A maldita carta. Mas a parte final do caderno foi a que destruiu qualquer esperança que eu tinha de estar imaginando tudo. Ela escreveu: ele sabe nomes, ele sabe datas. E quando aprende o seu, ele te acompanha até você finalmente responder. E então, em letras maiores, tremidas, como se ela tivesse escrito correndo: nunca diga seu nome perto da cômoda. Eu quase vomitei, porque me lembrei de algo que eu tinha esquecido completamente. No primeiro dia no apartamento, quando arrastei a cômoda para longe da parede, eu reclamei em voz alta: que inferno eu, Gabriel, não nasci para ficar arrastando móvel velho. Foi a primeira vez que ele me ouviu. Depois de ler o diário, eu tentei dormir. E por tentar, quero dizer, me deitar tremendo, com a luz acesa, esperando o pior. E o pior veio. Às 3h11, sempre esse horário. As luzes do hotel piscaram. O cheiro começou de novo, forte, preso na garganta. E então ouvi: toque, toque, toque. 3 batidas na porta do quarto. Eu sabia que não era a recepcionista. Ninguém bate àquela hora. Eu fiquei em silêncio. E a voz veio do outro lado da porta. Baixa, arranhada, quase satisfeita. Gabriel, eu achei você. Emily, eu não sei descrever o que senti. Eu só sei que minhas pernas não respondiam, meus olhos lacrimejavam e meu peito parecia esmagado. A maçaneta girou, sozinha, devagar, o suficiente para eu ver o metal se mover. E então, a porta abriu apenas um palmo.
O mesmo palmo que eu vi no apartamento, a mesma fresta, a mesma escuridão dentro dela. Eu não gritei, não consegui. Algo entrou no quarto, mas eu não vi o corpo. Eu vi o rastro. A sombra dele no chão era torta demais, como se estivesse quebrada, como se os ossos estivessem ao contrário. Ela se arrastava até a beira da minha cama. E então, sem que eu pudesse reagir, senti o colchão afundar, exatamente como das outras vezes. E a voz falou comigo pela última vez. Você leu, mas ainda não respondeu. E até responder, eu vou seguir você. Eu fugi de novo. Mudei de hotel, mudei de cidade, joguei o envelope fora, queimei o diário, bloqueei o número antigo, mas ele continua vindo toda noite, sempre às 3h11. Ele não precisa mais bater, ele não precisa mais abrir portas. Agora, ele aparece direto no quarto, às vezes no canto, às vezes na beira da cama, às vezes atrás de mim quando eu estou escrevendo, como agora. E, Emily, eu preciso encerrar isso. Preciso que você leia isso no vídeo. Preciso que alguém saiba o que está acontecendo comigo caso eu pare de enviar mensagens. Porque, enquanto escrevo essas últimas linhas, a respiração dele está atrás da minha nuca. Eu não vou olhar. Ele só está esperando eu terminar. E antes que eu pare, antes que eu perca a coragem, eu preciso dizer a você e a quem estiver ouvindo: nunca diga seu nome perto de algo que te observa. Nunca abra uma carta que não veio por suas mãos. E nunca responda quando alguém sussurrar o seu nome às 3h da manhã. Porque quando você responde, ele finalmente entra e ninguém mais dorme sozinho depois disso. Boa noite. Antes de começar, preciso que você respire fundo e apague por um instante tudo que está ao seu redor. Porque o relato que vou ler agora foi enviado por um homem que vive sozinho num sítio afastado, a quase 10 quilômetros da casa mais próxima. E o que ele descreve aqui não combina com nada do que existe na vida comum. Ele não pediu para revelar o nome. Disse apenas que, se algo acontecer com ele, talvez esse áudio seja a única prova de que o que vive na escuridão do mato não está lá por acaso. Ele começa dizendo que sempre gostou da solidão, do canto dos grilos, da fogueira acesa e do silêncio da roça, até perceber que, no silêncio, também existem coisas que escutam de volta. Ele conta que tudo começou numa madrugada de céu limpo, quando acordou com o barulho das galinhas desesperadas. Não era comum. No sítio dele, os animais só se agitavam com predadores pequenos, e mesmo assim, nunca daquele jeito. Ao sair com a lanterna, percebeu que o terreiro estava completamente intacto. Mas as galinhas encaravam todas a mesma direção, o brejo no fim do pasto. Ele descreve um cheiro estranho, pesado, como madeira molhada e carne guardada tempo demais. No entanto, não viu nada. Apenas ouviu um som que nunca tinha ouvido antes. 3 estalos, lentos, como se algo enorme esticasse os próprios ossos. Ele voltou para dentro dizendo que a sensação era a mesma de quando alguém encara você fixamente nas costas, mesmo quando não há ninguém ali. Na noite seguinte, o barulho voltou, mas dessa vez dentro da casa. Ele ouviu passos pesados andando na varanda, circulando devagar ao redor da porta, arranhando as tábuas como se tivesse unhas compridas demais para serem humanas. Ele descreve a coragem acabando a cada respiração e conta que segurou o terço com tanta força que chegou a marcar a mão. Quando finalmente criou coragem para olhar pela janela, a lanterna iluminou apenas o pasto vazio. Mas, no vidro, havia uma marca. 5 dedos longos, finos e totalmente invertidos,
como se a mão tivesse sido dobrada ao contrário. Ele diz que limpou imediatamente, mas horas depois, a marca voltou, dessa vez por dentro da janela. O relato termina com ele dizendo que não dorme mais no quarto, não acende mais fogueira e não chega perto do brejo desde então. Na última madrugada, antes de enviar esse texto, ele ouviu a porta dos fundos se abrir sozinha. Disse que ficou parado, rezando, enquanto passos lentos entravam na cozinha e paravam exatamente diante do quarto onde ele estava escondido. Não houve tentativa de entrar, nem voz. Só uma respiração funda, animalesca, inclinada contra a porta. Quando amanheceu, encontrou no chão pegadas grandes demais para qualquer bicho da região. E entre as pegadas, um rastro como o de algo sendo arrastado. A última frase dele foi a que mais me inquietou. Emily, eu acho que isso não veio da mata. Acho que isso me seguiu até aqui. Ele começa a segunda parte dizendo que, depois daquela madrugada, passou 2 dias inteiros sem sair do sítio, sem abrir as janelas e sem encostar na porta que tinha ouvido aquilo respirar atrás. A luz do dia dava alguma sensação de segurança, mas o silêncio era ainda pior. Ele disse que, ao meio-dia, escutava estalos no telhado, como se algo pesado se arrastasse rente às telhas. Ao entardecer, o cheiro de madeira podre voltava, vindo direto do brejo, mesmo com o vento soprando na direção contrária. Ele descreve que o rádio da cozinha começou a ligar sozinho, sempre na mesma frequência chiada, e que a cadeira de balanço do avô, que ficava encostada há anos, começou a balançar bem devagar, como se alguém estivesse sentado ali aproveitando a brisa. Ele fala que tentou ignorar, tentou rezar, tentou até colocar sal grosso nas portas, mas tudo só piorou. A segunda noite foi quando ele percebeu que não estava lidando com um animal. Ele conta que acordou com o barulho de alguém batendo os dedos na mesa da cozinha, um toque ritmado como se chamasse sua atenção. Ele levantou devagar, abriu a porta do quarto com cuidado e viu a luz do lampião balançando de um lado para o outro, mesmo sem vento algum. No escuro, a silhueta da cadeira de balanço parecia ocupar mais espaço do que deveria, como se tivesse algo grande sentado ali. Ele diz que deu 2 passos para trás quando ouviu a voz. Não era humana, era profunda demais, arranhada demais, lenta demais. A voz falou o nome dele, o nome completo, e repetiu, como se estivesse tentando ver como o som se encaixava na boca, ou na coisa, que o pronunciava. Ele afirma que não lembra de correr, mas lembra perfeitamente da porta do quarto batendo sozinha, com uma força que fez a parede tremer. Na manhã seguinte, ele encontrou algo que quase o fez desmaiar. No terreiro, bem na divisa entre a casa e o começo do pasto, havia um rastro enorme, como se algo tivesse sido puxado do brejo até ali, e parado exatamente em frente à porta da cozinha. Mas o pior não foi o rastro. O pior foi o objeto deixado no centro dele, o chinelo do pai, desaparecido há 11 anos, no dia em que o pai sumiu sem deixar pista nenhuma. Ele diz que caiu de joelhos, porque aquilo não podia estar ali, não tinha como estar ali. E enquanto ele tentava entender, ouviu novamente os estalos de ossos, dessa vez bem perto, vindos debaixo da casa. Ele encerra essa parte dizendo que não sabe mais se o que vive no brejo é um bicho, um espírito ou algo que sempre esteve esperando por ele, e que, a cada noite, o cheiro de madeira podre fica mais forte e os sussurros mais claros. Ele começa a parte 3 dizendo que, naquela terceira noite, algo havia mudado. O brejo não parecia mais um lugar distante ou separado da casa. Parecia vivo, pulsando ali, bem sob o assoalho. Ele falou que por volta das 2h50 da manhã, antes mesmo de bater 3 horas,
Acordou com a sensação de que alguém estava puxando o cobertor lentamente, quase de forma brincalhona, mas cruel. O lampião acendeu sozinho, cuspindo uma chama fraca e trêmula. A sombra da cadeira de balanço se alongou pelo chão como se tivesse pernas próprias. E então ele ouviu passos pesados na varanda, tão pesados que as tábuas rangeram como se fossem se partir. Ele descreve que não era um caminhar de pessoa. Era lento demais, arrastado demais, com uma cadência irregular que parecia misturar patas, mãos e algo que raspava a madeira. Ele criou coragem e levantou, tremendo da cabeça aos pés, segurando apenas o lampião. A porta da cozinha começou a tremer por dentro, como se alguém passasse a unha pelo outro lado. Depois, silêncio absoluto. Ele colocou a mão na maçaneta e ela estava gelada, molhada, como se tivesse sido mergulhada na água do brejo. Quando abriu uma fresta, o cheiro tomou o ar. Terra podre, carne velha e lama fermentada. Foi então que ele viu 2 olhos refletindo a luz do lampião, baixos, quase rente ao chão, mas grandes demais para qualquer animal dali. Os olhos não piscaram, só o encararam, como se o reconhecessem. Ele recuou devagar, mas a coisa se ergueu. Ele diz que não sabe descrever direito, apenas que era alto, torto, feito de ossos muito longos que não encaixavam no ângulo certo. A pele parecia rachada, coberta de terra seca. A cabeça, caída para um lado, balançava como se estivesse pendurada por fios que mal sustentavam. O ápice do relato acontece quando a criatura entrou um passo na varanda. O lampião quase apagou e ele ouviu a voz, a mesma voz que já tinha chamado seu nome, só que mais clara, mais próxima, mais humana do que deveria. A criatura disse: "Voltei pelo que é meu." Ele jura que sentiu algo empurrando a parede atrás dele, como se outra presença estivesse dentro da casa, fechando ele entre as duas. A cadeira de balanço começou a balançar sozinha, rápido demais, como se alguém a empurrasse com força. As janelas bateram ao mesmo tempo, e o chão vibrou quando a criatura deu o segundo passo. Ele correu para o quarto, trancou a porta, empurrou o guarda-roupa e de lá ouviu a coisa caminhando pela casa, farejando, arranhando, batendo levemente nas paredes como se testasse onde ele estava escondido. O final chega quando, depois de quase meia hora de silêncio absoluto, ele ouviu a porta da frente ser aberta, suavemente, como se a criatura tivesse decidido sair. Mas antes de ir, ela arranhou a porta do quarto 3 vezes, longos arranhões profundos que atravessaram a madeira e quase tocaram seu rosto do outro lado. Ao amanhecer, fugiu dali sem olhar para trás. Abandonou o sítio, as terras, tudo. Quando foi avisar o vizinho sobre algo no brejo, o vizinho só respondeu: "Seu pai também dizia isso antes de sumir." Ele termina o relato dizendo que até hoje sente cheiro de madeira podre quando está prestes a dormir. E às vezes, no silêncio da madrugada, jura ouvir a cadeira de balanço mexendo devagar. E assim chegamos ao fim dessa história. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder o próximo capítulo sombrio. Durma bem, se conseguir.